noção como é uma delícia receber essa grande mulher aqui para a gente bater esse papo no nosso Café para Mulheres. Passaram, meu cafezinho já está aqui, eu já vou chamar. E realmente, Anne veio aqui contribuir com a gente de uma forma muito positiva, muito bacana. A Anne tem uma caminhada de vida muito maravilhosa, que eu tenho certeza absoluta que ela pode deixar sempre sementes de luz no coração e na mente de cada mulher que nos ouvir no Café para Mulheres. Mas eu vou parar de falar e vou chamar esse ser de luz. Anne Lajman, seja bem-vinda ao nosso Café para Mulheres. Que tal um brinde outra vez, Ana? Vamos lá? É o nosso Ei, cafezinho. é um Nossa, que café, é um grande café. caneca rosa. Ai, Ah, adorei. viu? Não é? Lindíssimo, gigante. Tem que estar preparado Arrasou. com um super café, não é verdade? É verdade, é verdade. Deixa eu tomar meu golinho aqui. Faz bem, né? Nossa, café é sempre muito bom para iniciar esse nosso papo, né? E, afinal de contas, o nome dele é papo, é café para mulheres, né? Vamos ter que tomar café mesmo. Mas, Anne, olha só. Hoje a gente vai transitar aqui nesse universo feminino. Eu tenho certeza que você tem muito para contribuir com as mulheres que vão estar conosco aqui, que vão ouvir a gente a qualquer momento aqui no nosso Café para Mulheres, né? E uma das coisas que eu queria deixar muito aqui é que quando a gente já entra aqui trazendo conteúdo e trazendo informação. Nós vamos falar sobre a sua história, a história desse feminino dentro do seu contexto profissional, vamos transitar nisso. Você acha que por algum momento na vida, você como Anne Lajman, antes de você se apresentar, que agora eu vou pedir para você se apresentar, você pode contribuir com um espelho para outras mulheres? Essa é a minha pergunta que vai ficar para você poder ir colocando na sua mente. Mas antes de você responder isso para a gente, eu queria saber uma coisa muito importante. Quem é Anne Lajman? Ah, olá, tudo bem com vocês? Um brinde, mais um outro café, brinde, né? O nosso café, nosso bate-papo com café. Eu sou, na verdade, meu nome é pronunciado Anne Lagman, por ser um nome alemão, né? Então, hoje esse não tem um U no meio, mas não é um. Enfim, é Anne Lagman. Eu sou brasileira, nascida no sul do país, por muitos anos morei no estado de São Paulo e já estou nos Estados Unidos desde 2009, onde hoje é a minha casa, né? Essa é a minha residência. Sou mãe de 5 filhos, todos lindos, maravilhosos, criados, encaminhados, e 2 netinhas belíssimas que são grande luz na minha vida. Ah, eu sou nutricionista, terapeuta e especializada nas moléculas científicas, e este é um trabalho que eu levo para a humanidade, sempre olhando para o melhor de cada um no seu dia a dia, como ele pode viver melhor, estar melhor. E não é falar de produtos, não é falar sobre moléculas, mas sim o lado de compreender o que essa pessoa veio, né, buscar o propósito dela. Então, o meu lado, Anne, sempre está olhando como eu posso contribuir para que as pessoas à minha volta, ou as pessoas que comunicam comigo, possam estar melhor. Nossa, que legal, Anne. Então, realmente, você já até respondeu o quanto que esse espelho é importante e o quanto que realmente você se propõe a estar nele o tempo todo, pelas suas ações, pelos seus atos, pela sua consciência de passar alguma coisa, não só para a mulher, mas para a humanidade em geral, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre realmente esses fatores de transferência daqui a pouco. Por quê? Isso é muito importante a gente deixar registrado. Nós vamos trazer isso para o foco do feminino, porém, voltando a falar, isso é expansivo a toda a humanidade. Qualquer gênero vai ser trabalhado. Hoje é porque o nosso assunto é café para mulheres, a gente vai dar exatamente essa questão. Anne, qual foi o momento da sua vida? Isso também é importante. Você acha que você encontrou sua liberdade, quebrando tabus, preconceito, e você realmente abriu asas para voar? Porque olha só, quem faz esse espelho, quem trabalha com comunidade, quem é nutricionista, não, mãe de 5 filhos e 2 netas é muito na minha vida. Onde você quebrou tabu e, ó, seguiu em frente, firme e forte, mostrando para que você veio aqui nesse planeta.
É, é assim, eu penso que o buscar o nosso eu é algo contínuo, né, desde que nós chegamos aqui é algo contínuo. Então, essa já sou eu desde pequenininha, quando os meus pais contavam a história daquela pequena Anne correndo por aí e Sim. aprontando, né, sempre buscando alguma coisa, sempre fazendo, interagindo. O meu eu sempre está com pessoas. Sim. Pessoas, para mim, elas são extremamente importantes, independente da idade, do credo, não importa do que, eu tenho a minha paixão com pessoas. E meu pai dizia que eu sempre ia jogar no jogo de futebol com ele, meu pai era goleiro, e eu ia com ele desde pequenininha, ainda não me lembro dessa época, mas ele me contava em que eu sentava atrás do gol e ficava procurando casais, senhores e senhoras para me conversar com eles. Então, quando o pai olhava para trás, olha para minha filha, está tudo bem com ela? Eu estava lá batendo papo com alguém. E essa sou Sim. eu, e eu sempre fiz isso. Porém, eh, várias coisas me levaram a quebrar regras. Eh, uma da família, da qual eu quebrei um tabu, que era tabu na família. Primeiro, não se falava, enquanto éramos solteiras, sobre sexo, sobre nem menstruação. Não, isso não se fala, não se fala sobre isso. Não se falava. Então, eu comecei a mudar isso quando foi com as minhas irmãs. Eu sou a mais velha de 13 irmãos. Então, eu passei a fazer essa mudança. Eu lembro que a minha mãe falava assim: filha, isso não é um assunto que se fala com as meninas. E eu falei: mãe, não, isso é um assunto a ser falado, sim, mãe. A gente tem que ter transparência sobre isso e elas precisam de informação. Se você não se sente segura a dar essa informação, porque eu respeito a ela, eu tenho respeito, toda consideração a ela, pelo aquilo da forma em que ela foi educada. Mas eu quebrei. Não, não pode Sim. continuar assim. Esse foi um deles. Segundo, eu fui a primeira pessoa na minha família, de toda a geração, a fazer um divórcio. A Uau, primeira, a primeira sabendo, pessoa na sua família? Isso é é, incrível. então não é o orgulho de dizer, isso na época ainda era o tal do disquete, que não tinha divórcio. Sim. E isso não é uma questão de falar assim, de orgulho sobre, nossa, que eu fiz isso, porque não, foi colocar que existe limites para você suportar alguém que destrata você, que não respeita a mulher na capacidade que ela tem de contribuir. E foi isso que eu fiz. Quebrei, eu tive um namoro de 3 anos, eu tive sexo após o casamento, todo respeitoso, e aí a pessoa não conseguia ter respeito depois por mim. Eu era um objeto para essa pessoa. E todas as vezes eu recebi muitas ameaças. Eu fui muito ameaçada psicologicamente por essa pessoa, dizendo que jamais, jamais o meu pai me aceitaria de volta na família. Porque, pelo jeito que meus pais eram, pela educação que tinha, por nunca ter acontecido na família. Então, claro que ele colocava medo em mim, sendo um narcisista, colocava medo, impunha os poderes e as limitações daquilo que eu podia falar, fazer, com quem falar, aonde ir, tudo, né? E dinheiro feito, trabalhado, era dado todo para ele. Então, era um controle absoluto sobre essa pessoa, que na época começava a acreditar que isso poderia ser verdade. Então, o meu cérebro entrou num parafuso tão grande que eu até pensei: por que eu estou aqui? Qual é a razão de estar aqui? Deixa eu ir embora, deixa eu tirar minha vida. Não tem sentido eu estar aqui. Meus pais não vão aceitar, eu vou ser a tal da aberração, eu vou ser a humilhação da família, a minha família toda vai ficar me apontando, eu vou ser destratada, humilhada, não vou conseguir emprego, porque era assim que as mulheres eram vistas na década de 80. Sim. Isso é verdade, Anne. O Era, preconceito era muito grande em era relação à muito mulher. grande, muito grande. E só que eu olhei no momento e falei assim: "Não quero saber se mãe e pai vão me aceitar, se a sociedade vai apontar o dedo para mim". Eu tive um limite, aquilo foi um basta para mim. E aí eu quebrei sim, porque eu fiz quando os meus pais ficaram sabendo, eu já estava desquitada, já tinha feito, já tinha saído, já tinha feito tudo. Mas quando meu pai soube, porque eles moravam bem no interior, no sul.
Era tudo por correspondência, correspondência demorava para chegar até eles. Então, quando ele soube disso, ele falou para minha mãe: você vai buscar essa menina agora na cidade grande. Traga ela de volta para casa. E eu voltei apavorada. Em toda a viagem de São Paulo para o estado do Paraná, eu voltei apavorada. Do meu pai brigar comigo. E eu me lembro de ver o meu pai vindo lá debaixo da lavoura de onde ele estava trabalhando, todo suado, com uma roupa surrada. Ele veio sem nenhuma palavra, simplesmente abriu o braço, me abraçou e disse, aí ele disse para mim assim: filha, por que é que você não falou isso para mim antes? Por que é que você teve que vivenciar tudo isso sozinha? A porta da casa está aberta para você, minha filha. Seja muito bem-vinda de volta. Então, Gente, eu quebrei e meu pai falou: não me importa quem vai falar o que quiser falar, fale quem quiser. O importante é que você teve uma atitude de uma pessoa que eu sempre admirei e acreditei que você tomaria essa atitude. Que você jamais deixaria alguém pisar em você dessa forma. gente, olha, você vê que coisa incrível, né, Anne? Você vê como o seu pai, ele tinha uma alma feminina também. Ele era uma Sim, pessoa com uma sensibilidade intensa. Claro que a gente, nem todos os pais são assim, nem todo não. pai é assim, mas você teve a sorte de ter esse companheiro de caminhada que te trouxe para cá nesse mundo com a Sim, sua mãe sim, e te abraçar. Olha que coisa incrível, no momento mais difícil, né, porque foi um momento difícil. E sim. você falou uma coisa que foi muito interessante, que na época, mulher desquitada era totalmente discriminada pela sociedade, não chegava nem a frequentar a casa de mulheres casadas, porque poderia comprometer, contaminar, quase que fosse assim, né, aquele Esse foi meu aquela próximo cenário. instituição matrimônio, né, era um cenário muito pesado É, realmente, né. este foi o Nossa, próximo cenário na minha vida. Porque quando eu cheguei de exatamente. volta no interior, eu disse para meu pai: pai, eu não fico aqui. Aqui não é meu Sim, lugar. Eu quero ir para a cidade, eu sim, quero estudar, eu não vou ficar aqui. Aqui não é meu lugar. Tanto que sim. foi eu que tirei toda a minha família do sítio e trouxe. Meus irmãos falaram: Ana, a gente é muito grato porque você mudou a nossa vida. De novo, quebrando, né, as regras. Enfim, mas quando eu cheguei de volta para a cidade, foi exatamente isso. Não, aonde eu ia, gente, é fora de brincadeira. Quantas vezes eu ia levar, na época, nas entrevistas para o trabalho, na minha carteira tinha que estar que eu estava desquitada. Na minha carteira de trabalho, desquitada. E nessas entrevistas, as pessoas queriam entrevistas em horários extras, em horários diferentes, e eu questionava, mas por que eu tenho que ir jantar contigo? Que faz sentido fazer esse para uma segunda entrevista? Que teste é esse? Eu era muito inocente, assim, era muito naivo, não era inocente, mas eu era inocente. Eu tinha uma inocência de achar que as pessoas não tinham tanta maldade. Então, eu tive dificuldade mesmo, eh, me senti muito abençoada também, porque, por vários pontos de ter, tido apoio para me manter, dentro de uma senhora que tinha uma pensão, ela me mantinha ali, me ajudou muito, ela compreendeu a minha situação, então me acolheu. O feminino ali totalmente fui acolhida. E eram todas as meninas que estavam ali, todas me acolhendo, todas pessoas muito boas. E, na época existia isso, nessa tal das pensão, né, que as Olha, pessoas iam olha, existia. deixa eu só pegar um gancho aqui, você vê, aquela senhora me acolheu, você vê o que que é uma anciã dentro do É, contexto social para o feminino, né? Ela é a não, sábia, ela realmente fundamental. acolhe, né? É muito interessante isso, né? É Você trazer isso, importante toda mulher observar isso. Quem eu tenho com sim, experiência de vida, porque está na experiência de vida, que ela vai olhar exatamente. para trás, a jornada dela e saber como ela vai direcionar palavras, a energia do feminino, a força e o poder do feminino para acolher num momento de desespero, porque muitas mulheres estão nessa fase, num momento de desespero, sem saber qual é o caminho, qual a alternativa, e ela permanece nessa inércia, nesse ponto de não tomar uma atitude ou insegura. Não estou dizendo que são coisas de largar, não estou dizendo que é uma questão de marido, porque existem outras questões, existe trabalho envolvido, existe colegas envolvidos, existe amigos.
envolvidos muitas vezes que não são. Então, é saber quando se distanciar disso e muitas vezes buscar esse feminino que tem uma força, uma energia que você sente essa energia de uma troca que vai trazer essa força que ela busca, que ela precisa para seguir em frente. Anne, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está trazendo uma coisa aqui importantíssima, que são as escolhas. Então, é muito difícil você ser muito assertivo, exatamente pelo planeta que a gente vive. Inclusive, você falou uma coisa que eu achei incrível. Eu ainda tinha inocência. Eu tinha. Inocência no sentido de pureza, né? A gente ainda acreditava no ser humano, no bom sentido, né? Então, essa questão de escolhas, é, eu vou deixar aqui para você poder elucubrar sobre essa questão. É uma escolha. Quando é que uma mulher, ela pode, ou quando ela se sente pronta, eu não sei se a gente consegue trazer isso a nível físico, oralmente falando. Quando é que você acha que uma mulher se sente pronta para tomar decisões importantes, não para o outro, não para uma sociedade, não para o que está em torno, para quando ela olha para ela e ela sabe que precisa dela para poder seguir em frente? Quando é que você acha que isso é importante? Esse espelho que te trouxe essa história, quando você quebrou o tabu, o que foi tipo a chave para que você pudesse tomar essas decisões e que pudesse ser uma sugestão, ou seja, a pessoa pudesse observar isso para poder ter escolhas bacanas, conscientes e racionais, também emocionais na vida dela, para crescer como alma. Como eu mencionei, na minha família fui a primeira pessoa a fazer isso. Então, Sim. esse é o primeiro ponto, que hoje já não é mais a coisa que seria a primeira, porque a gente já sabe que não, né, não está mais nesse ponto. Não, A mas minha olha só, segunda. mas ser pioneira nas suas decisões ou nas suas. Pioneira no sentido de você olhar para si e saber o que você pode fazer em primeiro plano para você Aham, poder ter uma continuidade, sim, vamos dizer assim. é. Pioneira nesse nível, né? Segundo, tem muitas coisas que envolve que a pessoa precisa prestar muita atenção, que é Sim, religião. A religião, eu acho que é uma das piores partes que tem, porque engloba muito mais que família. Família, se ela não te acolhe agora, ela vai te acolher mais tarde, aos poucos ela vai amenizando, ela vai compreendendo e vai aceitando. A sociedade é quem massacra. Ela sim, não tem piedade. sim, E quando falamos no termo religioso, é como eles sempre te julgam como você fez um compromisso com Deus e você está no pecado, você está sim, falhando, você está errando. E aí vai repetindo isso. Então, dependendo de onde essa mulher estiver, a dificuldade ainda é maior. O que ela precisa observar, como você perguntou, o que seria algo que ela podia despertar nela? sim. É primeiro ela liberar a família. Agradecer a família que a trouxe pelo mundo, que está aqui, é gratidão por essa família, primeiro. Então, olha só, Segundo, desapego, né? Então, o primeiro momento é desapego. desapego e gratidão. Eu vou colocando Desapego e aqui porque isso gratidão, é porque importante, tá? o primeiro ponto é a gratidão sempre. Sim, É gratidão sempre por cada detalhe na nossa vida. Porque cada coisa que eu vivenciei com aquele ser divino, de luz, dentro do caminho dele, sempre emanei isso para ele, deixei ele no mundo dele, seguir a vida dele. Mas o aprendizado que eu tive com ele, imensa gratidão me fez a mulher que eu sou. sim, Então, cada mulher que estiver, cada feminino que está nessa condição, só observe, te observe e veja quem você é, quão grandiosa, quão grande que é esse potencial que está dentro de você. É algo que fervilha, é como se fosse uma chama que começa a sim, borbulhar e vai subindo e vai crescendo. Porque ela adquiriu conhecimento, ela expandiu a capacidade dela, que os outros talvez não tenham, essas mais, tudo muito certinho, nunca vão ter isso. E não se vitimizem por isso, ao contrário, mostre. Não, eu não acho que a mulher tem que falar se você é guerreira. Claro que somos. Mas não é o guerreiro dela, porque isso pode colocar lá fora. Então, se você é forte, se você é guerreira, você pode levar mais na vida, perdão com a palavra, levar umas cacetadas na vida. Mas não, você ser esse ser de luz
de capacidade, de poder que está dentro de você. Olhe dentro de você sempre. Boa, Ana, Não se vitimize. Anny, deixa eu colocar uma coisa, só para a gente poder, quer dizer, na realidade eu quero colocar duas coisas, porque você está trazendo uma trajetória muito importante para a gente poder despertar. Uma delas, essa questão da guerreira que você trouxe. Na realidade, essa postura de guerreira, ela foi muito colocada socialmente e politicamente falando no momento que a gente queimou o sutiã. Yeah. E a gente vestiu essa armadura. Na realidade, a gente chamou isso para a gente se colocou numa postura de guerreira e não quis largar mais aquela história, aquela lã. Exatamente, a gente pode vir que eu estou aqui, entendeu? Então, põe elmo, põe tudo e vamos embora para a guerra. Então, porque era uma guerra na época, né? A mulher realmente quebrou tabu ali. Só que, aonde essa guerreira perdeu força? Porque ela só queimou o sutiã. Para você poder chegar à liberdade, são passos, né? Tem que ter lei, tem que ter uma série de coisas, né? Aí ficou um buraco e a guerreira começou a ser muito, como é que eu vou falar? Comprometida em si na palavra, e teve que lutar igual o homem. E aí a envolvida, né? Ela só se envolveu, ela não adquiriu a liberdade, ela só se envolveu no mesmo núcleo. Então, ela é guerreira, ela é forte, ela é capaz, ela luta, ela pode, ela é igual. Mas ela não tem a liberdade. Ela só pensou com o racional com essas perguntas, ela não colocou o emocional que já veio dela, junto com o racional, para encontrar o caminho do meio, né? E tem não tem valores. Não, exatamente. Não tem valores. Por isso a gente perdeu esse espírito de guerreiro no sentido de dar passos, né? A gente está falando de dar passos, não brigar, não, a gente está falando de dar passos. Exato, Tem outra coisa que você trouxe que eu acho que é fundamental, que está cegando a humanidade até hoje, vai cegar até o momento que os véus caírem, tá? Que é a bendita da religião. E eu vou até aproveitar, vou te fazer uma pergunta que eu acho que tem a ver, acho que você vai falar muito bacana sobre isso. O que tem a ver religião e fé, e onde é que você coloca a sua fé? A fé... Eu sei que é uma coisa meio complicada a gente falar assim rapidamente, mas... A fé, para mim, eu posso fazê-la de formas diferentes, mas digamos que eu vou trazê-la aqui agora. Sim. A fé, ela está no meu eu, tá? No meu interior, tá? Eu vou buscar criar aqui expectativas. As expectativas daquilo que eu tenho, um projeto, uma busca, uma idealização, alguma coisa que eu queira fazer que está no amanhã, ou no 3, 6, 12 meses, 5 anos, esse projeto, a minha visão daquilo que eu busco e que eu posso alinhar durante o percurso. Se eu tenho isso, se eu coloco isso claro, e se eu faço movimentos, ação, se eu coloco ação nisso, e eu vou lapidando eles, porque de repente precisa fazer uns ajustes, algo surgiu para entrar mais ali, outro tenho que excluir porque não estaria muito legal. É o que eu tenho ali? Essa é a fé. A fé daquilo que eu acredito que vai dar certo. É acreditar que eu vou atingir aquilo que eu coloquei como uma meta. Então, fé, ela é sinônimo de racionalidade, não de coisa cega, né? A gente tem que ter passos para poder encontrar essa fé dentro da gente, né? Tá. Não tem que fazer não é uma coisa cega, porque a minha fé tem que estar naquilo que eu acredito que vai acontecer. Sim. Se eu não tiver essa crença, isso é racional. Exatamente. Tudo que eu projeto é racional, tudo que eu busco, o que eu quero para amanhã, o que eu idealizo, por exemplo, para um filho, para minha carreira, para o meu dia a dia, para minhas meditações. Aqui a fé faz parte disso, dessa parte. Anny, eu vou trazer essa fé, inclusive na prática e na ação da sua vida o tempo todo. Tá? Eu vou trazer isso no seu profissional dentro de um nicho. Eu acho, pelo que você está falando, eu fiz uma analogia de fé com a For Life. Então, eu vejo que quando você abraçou a For Life de fatores de transferência, você abraçou o sistema imunológico é a proteção. É o abraçar, né? E também, quando você trouxe isso para você, é um sinônimo de fé. Porque você viu transformações e milagres acontecendo racionalmente falando, onde você viu curas. Curas, eu estou falando de milagre real, não é milagre viajante, não. Milagre real. Não. Né? Fala um pouquinho com a gente sobre isso, fala um pouquinho da For Life, fala desses fatores.
você colocar, é um milagre da vida. Milagre é um da vida. milagre da vida. Se compreendermos um pouquinho, por exemplo, quando que chegou essa questão de sistema imunológico ser falado, compreendido um pouco mais? Sim, A pandemia, agora. É tudo muito sim, novo. Tudo é muito novo. Tá de sim. momentum ainda. Só que o sistema imunológico está em nosso corpo, tanto no animal humano como animal, né? O animalzinho. É Ele defesa, está né, neles, Anne? a defesa, é o sistema de defesa desde a criação do ser humano. Sim, sim, Sempre esteve ali. É ele que faz a nossa cura do todo. sim. Se eu trabalho o meu sistema imunológico, se eu tenho equilíbrio no meu sistema imunológico, se eu consigo baixar o cortisol, se eu consigo equilibrar o estresse, o que vai acontecer? Mas eu preciso equilibrar isso, trazer algo que vai equilibrar isso. Se eu faço isso, a cura é feita. Se eu tenho um corte no meu braço, ele vai fazer a cicatrização, porque é de dentro para fora, de cima para baixo, de dentro para fora. Então, o sistema imunológico é Deus em ação dentro de você. Deus em ação dentro de nós. É a É criação. Aí verdade. você olha que essa é a criação divina. Sou Sim. eu, somos nós. Aí eu vou olhar as moléculas. As moléculas são, de novo, criação divina. São o quê? São de um colostro do leite da vaca, como hoje eu tenho, inclusive, moléculas extraídas de algumas plantas. Com a E o colostro, capacidade. E o Iane, o colostro é de colostro onde? não, você vê, é o líquido da Divino, de vida. novo. É É vida, vida. produzido, Divino. exatamente. Dá para construir colostro? Não. Colostro vem do quê? Pós de uma gestação. Ao nascer. Exatamente. Ao nascer, o preparo de quem está nascendo, dar para ele a estrutura para continuar a vida. De novo, divino. Anne, deixa E eu só colocar aqui, só uma coisa. Eu vou cortando, porque são coisas tão importantes que você está vendo, e para a gente poder entender a analogia, você está falando da FOLAT, sistema imunológico, e falar de célula tronca, falar de fatores de esterina. Gente, isso tudo tem a ver com o feminino. Ela está acabando de tudo, trazer que a questão é gestação, de só a gente novo, produz é colostro só sexual a mulher feminino. que Então, por pode. isso a nossa ligação, né? Daqui do café para mulheres, e falando, Exato. a gente não está fazendo divulgação de nada, a gente está fazendo divulgação Não, da vida, da da vida, Anne. vida. É a formação, é divino, é luz, é energia. E aí É você vai verdade. perguntar, aonde é que está Deus? Sim. Se não dentro de mim, se eu sou imagem e semelhança, aonde que eu vou encontrar ele? Não, dentro de mim. Exatamente, Dentro exatamente. de mim. E aí você vai voltar um pouquinho só a questão da igreja. Por que as pessoas perdem a força de fazer algo? Porque elas esperam de alguém para fazer por elas. Qualquer líder religioso para fazer por elas uma decisão. E Terceiriza se isso, né? ele acha bonito, e eu falo isso porque eu vivenciei também isso, se eles acham que é interessante um casal bonitinho, unido, chegando na igreja, desculpa, mas chegando na igreja ali, todo arrumadinho, bonitinho, e se está tendo uma situação, porque situações podem ser resolvidas, mas quando Exatamente. isso já não é mais só uma situação e se vem a ser um problema, porque veja bem, problema é difícil, aí não temos como resolver, no sentido de manter junto. Sim, Mas não é um sim. problema, tem que destituir o negócio para dar seguimento. E aí as Anne, pessoas não têm essa força. É isso que eu quero que essa mulher compreenda. isso. Ouça você. Dentro de você, é você quem sabe o que está acontecendo. Não tem como eu entrar na cabecinha de Sandra e saber o que está passando na cabecinha de Sandra. Uhum. Não tem como eu entrar nas quatro paredes da casa dela e saber o que está acontecendo lá dentro. Ela pode vir expressar para mim o que ela quiser, mas eu mesmo não sei. E Sim, nem sempre nós, mulheres, queremos levar tudo porque nos sentimos mais humilhadas ainda em querer levar. Eu não tento expor meus problemas, minhas situações para os outros para receber mais dedo contra mim. Algumas vezes eu tenho que tomar ação sim, para o sim, melhor do eu, desse sim. ser eu, e quebrar os tabus aí que você quebra. Quebrar os tabus. Então, gente, olha só, para a Verdade. gente poder entender o que a gente está falando da For Life, que é onde os milagres aconteceram na vida de Anne, a gente não vai conseguir falar sobre eles, ela sempre está com a gente falando sobre isso, a gente já fala isso no outro café, mas ela está trazendo essa questão, mostrando que tem a ver com gestar nesse feminino. O sistema imunológico está ligado ao intestino está ligado ao segundo cérebro,
E aí a mente mais o coração, eles vão chegar à nossa solução de uma melhor qualidade de vida e uma, não mais, não menos do que uma elevação de consciência para uma nova dimensão. Tomando ação. Tomando, exatamente isso, tá? Anne, falando isso, falando dessas questões aqui de 0 a 10, o que é que você acha que esse feminino, como é que está esse emocional? Será que a gente conseguiu tirar daqui, colocar aqui? Como é que esse sistema imunológico, não só físico, mas espiritual, está agindo nesse emocional feminino? Dando nota, tá? De 0 a 10. Tem que dar. Eu vou dizer que, no geral, ele vai na média. No geral, ele vai numa média. Porque eu Sim. tenho muitas pessoas entre altos e baixos. Eu estou colocando isso no geral do feminino. Ele entra numa média. Então, um compensa o outro. Um está compensando o outro, tá? Sim. Quando eu coloco, por exemplo, se eu vou falar assim, vou falar dessa pessoa aqui, dessa mulher, desse feminino aqui. Eu tenho muito orgulho dessa mulher, gente. Vocês não têm noção do orgulho que eu tenho dessa mulher. Eu falo para as pessoas, eu converso com as pessoas, tanto familiares quanto as pessoas. Eu realmente tenho muito orgulho dessa mulher que eu sou hoje, dessa mulher que nunca desistiu, que nunca parou, não ficou estagnada, não aceitou a condição do outro limitando o tempo todo. Ela se deu o tempo sempre com muito amor. Eu sempre lidei com as coisas com muito amor. Eu sempre dei ao máximo do amor que eu pude, até eu perceber que isso não era mais o suficiente. Que aquilo não estava sendo benefício nem para a pessoa que estava ao meu lado. Então, faça o quê? Saia fora, saia de cena e segue um caminho, porque você não consegue arrastar um container. Larga ele para trás, larga a bagagem, viva o hoje. O passado é depressão. O futuro é ansiedade. Viva o hoje, observe o hoje, analise o hoje. Veja o que hoje você tem para que você possa levar para o mundo algo melhor do seu eu. Que seja por você, para você e pelos que estão em volta de você, que contribuem com esse crescimento, com essa pessoa que você pode ser. Agora, Aí eu digo para você que porque eu sei que eu tenho muito ainda que eu quero aprender, porque não parou, a minha expansão está só no começo. Eu quero chegar, eu vou dizer para você que eu fico uma nota 7. Nossa, uma nota ótima, tá? Não, eu acho que é bem legal, gente. Isso é um incentivo, tá, gente? Para poder chegar ao 10, porque realmente ela está sendo muito generosa, tá? Eu recolho isso, acho que é muito assim. Acolho, né? Recolho não, acolho. Mas olha só, a única coisa que eu queria deixar aqui como ponto no nosso café de hoje é que a Anne falou de orgulho. Orgulho no sentido positivo. Qual é o problema nesse 0 a 10 do emocional feminino se a gente não olhar com atenção e com hora de ver? Esse orgulho mal trabalhado, que é a nossa cultura, que está muito reprimida e muito massificada, né, pela energia do desgaste, ela pode acionar uma coisa que às vezes não é bacana para essa mulher como cultura, que é o ego, que leva a gente à arrogância, à soberba, e aí a gente não enxerga a nossa evolução como mulher. A gente vai enxergar a nossa evolução como ser físico. E ali é que ela falou no começo, inclusive ele está falando sobre essa questão de cultura, que não tem valores. A pessoa deleta o valor e só vai na direção do caminhar no plano físico, e aí dançou, não junta, né? Não junta essa vibração. Anne, realmente, esse cuidado, essa mulher, que ela precisa dar para ela mesma, né? Ela tem que entender que ela tem que ter o caminho do meio. Ela tem que fazer escolhas assertivas, como você fez, apesar da sua própria experiência. Ela tem que olhar a sua experiência, né? E isso é o que vai fazer você dar passos assertivos. A sua experiência é que não te autoflagela, mas que te faz ser um ser humano melhor, uma pessoa de um caráter melhor, caráter no sentido de despertar valores. A gente está conversando aqui, a Anne passou muito rápido, Anne. E, por sinal, eu adorei que é Anne Lagman. Eu sempre chamo Lagman. Não, você já falou 100 vezes que é Lagman, mas vem uma laje, sabe assim? Então, olha só, Anne, olha, realmente, você estava falando todas essas questões que eu acabei saindo do ar, e o cuidar de você, você acha que é importante. Eu vou aproveitar, inclusive, nessa sua narrativa e pedir para você poder já ir
falando para a gente uma mensagem para a gente tomar o nosso último café, nosso último gole de café de hoje do nosso Vamos lá. Café com Mulher. O que você deixaria aqui com toda essa sua bagagem, com todo esse conhecimento, com toda essa troca? Eu sei que volta a falar dentro do nosso pequeno espaço, mas que você pudesse deixar aqui para essa mulher do presente que está se preparando para se projetar para um futuro glorioso em força e luz. Eu vejo, eu diria para que elas olhassem de uma forma, mesmo vivendo o hoje, olhe como um amanhã melhor. A cada dia que passa, nós podemos fazer melhor. A cada dia que nós acordamos e estamos respirando, que nós temos o breath of life, o respirar da vida, né? O fôlego da vida, que diz, né, em português. Quando nós temos isso, tem um novo dia para começar, um novo dia para determinar, um novo dia para criar, mudar, melhorar, buscar ser o melhor, não para o outro, e sim para você mesma. Como eu posso melhorar hoje? Aonde eu posso estar melhor e mais forte, ou que me fortaleça ainda mais no amanhã? É sempre olhar, não é no egoísmo, esse não é egoísmo, é compreender a pessoa mais importante dessa vida é você. A mais importante é você, nunca no egoísmo, mas sim numa visão de crescer, de ser melhor para com você, de compreender quando devo dizer não, de compreender quando eu devo dar um passo a mais, de compreender quando eu devo olhar e dizer aquilo que está vindo dali não é para mim, não me afeta. É saber que você pode fazer, é compreender que todos os dias eu vou ter várias sensações diferentes, e elas fazem parte para o nosso bem, maior e melhor. Eu vou ter a sensação de alegria, eu vou ter a sensação da tristeza, eu vou ter o sentimento da raiva, eu vou ter o sentimento da alegria total, eu vou ter o sentimento do cuidar do outro, do sentimento da compaixão. São sentimentos que fazem parte da construção do nosso eu. Sim. E eles vão vir com a gente todos os dias. Não existe alegria constante, sou feliz o tempo todo. Não. Existe o encontrar em mim e observar cada um deles, sabendo que o dia chega com o seu sol ou com a chuva, a noite vai chegar com a lua ou só na escuridão. Vai chegar. Sabendo que temos toda essa troca, é uma energia contínua para que eu possa melhorar e melhorar e melhorar, porque na jornada que eu tenho aqui, se eu não tiver um propósito de ser melhor a cada dia, eu nem fiz parte da forma correta de que me propus a estar aqui. Sempre dizia isso. Hoje eu já estou no caminho dos 63. Mas quando mais jovem, eu sempre dizia assim: estou passando nessa parte da minha vida, adquirindo informações, aprendizagens, e nessa corda, nesse ciclo da minha vida, tem alguns nós. Os nós de ter sido magoada, de ter sido machucada, de ter machucado alguém, de ter sido, né, grossa com alguém, porque somos seres humanos e não somos perfeitos. Também temos as mesmas ações e reações, de ter perdido pessoas muito queridas e importantes para mim. Então, os nós que vão chegando. E a minha mente sempre olhava num caminho assim até os 50 anos. Sim. E quando chegar aos 50 anos, que essa era a fase do aprendizado, aos 50, chego numa bifurcação.
E nessa bifurcação eu vou escolher o caminho da lamentação, do chorar, do reclamar, do ter sido somente machucada, tudo é comigo, tudo ruim. E o outro caminho, olhar ele na gratidão. Que bom que eu aprendi isso, que bom que eu recebi isso, que bom que eu pude aprender aquilo, ver aquele outro, passar por aquilo que me deixou mais forte. Eu sempre escolhi este caminho, eu já sabia que eu ia escolher esse caminho. Não importa o que foi que aconteceu comigo. Para mim, isso daqui é a coisa mais maravilhosa que aconteceu comigo, porque hoje eu trilho em algo que me faz ser quem eu sou e vai me fazer com que eu fique cada vez melhor. E é isso que eu quero que as mulheres olhem, porque todos nós perdemos alguém, todos nós passamos por dificuldades. Dificuldades não é no financeiro, não é essa a questão do financeiro. As dificuldades do compreender e olhar e muitas vezes aceitar quem eu sou. Sim. Aceitar quem eu sou. É verdade, Ana. Anne, aceitar quem a gente é uma das dificuldades que a gente acaba se boicotando tanto, né? A gente justifica, a gente quer dar uma série de verdades que são anti-verdades para o nosso crescimento. Você falou que você estava chegando no caminho dos 63. Eu cheguei nos dos 70. Yeah, happy birthday para você, querido. Olha só, cheguei. E a gente está aqui trocando essas maravilhas aqui, acreditando na existência, fazendo o nosso café para mulheres, porque o café para mulheres ele é uma tecnologia sem filtros, que vem da nossa alma. E vem assim trazer o que você trouxe hoje como um grande axioma desse trabalho, que é você é a pessoa mais importante da sua vida. Então acredita e segue. Sabe, com a fé que não é fora, é fé de dentro. E por isso nós trouxemos hoje Anne Lagman, para poder trocar essa experiência de vida, que eu tenho certeza absoluta que vai fazer você, no mínimo, refletir. Refletir para essa nova mulher que você está se transformando, porque ela é velha mulher, porque ela está dentro de você. Café para mulheres, Anne Lagman. Saúde mais uma vez, o prazer estar contigo aqui, tomando esse café delícia que só nos une, só nos traz a força da amizade e a força da união. Beijo no seu coração. Gratidão, querida. Dona. Beijo, linda. Gente, até o próximo Café para Mulheres. Não esqueçam de ir lá no nosso canal Filosofia para Cabeça com Café. Vai lá, se inscreve no canal, dá o seu link, divulga, porque eu acho que esse nosso assunto do universo feminino vai se expandir para uma nova direção. É só o começo. É só o começo. Gratidão. Beijo, querida. Anne. Gratidão. Beijo, gratidão. Até. Bye, bye. Até.